Fala, meu aluno, fala, minha aluna. Quem está falando aqui é o professor Bispo, seu professor de língua portuguesa e professor de redação. Antes da gente iniciar a nossa aulinha, eu vou pedir para que vocês me acompanhem lá no meu Instagram, tá aqui, prof.bispo. Vou pedir para que vocês ajudem um professor se inscrevendo aqui no nosso canal no YouTube, deixem like nesse vídeo e nos comentários deixem sugestões para as próximas aulas. O que vocês quiserem aqui no YouTube é só comentar lá. Deixa lá, o professor vai avaliar e tentar trazer esse vídeo para vocês, ok? Já pega esse vídeo e compartilha com um amigo que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Isso aí vai fazer com que ajude também o professor, ok? Senhores, hoje nós vamos comentar sobre 8 dicas para melhorar a nossa redação, ok? Então vamos iniciar a nossa aulinha? Olha só, nós temos aqui o quê? 8 dicas para uma redação padrão. Lembrando, o nosso foco aqui é na banca OCP, a banca que vai realizar o concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Só que esse conteúdo aqui de dicas serve para todas as bancas, ok? Ele vai servir para todas as bancas. O primeiro ponto aqui é até um quesito cobrado pela banca. Ela exige muito que o candidato saiba a estrutura da redação. Senhores, quando eu estou me referindo à estrutura da redação, é que você saiba, eu quero que você saiba se aquilo ali é uma dissertação argumentativa, se é expositiva, como é que é. E a gente sabe que o nosso caso lá é uma dissertação argumentativa. Então nós temos que criar um padrão de introdução, de desenvolvimento, primeiro desenvolvimento no caso, segundo desenvolvimento e a nossa conclusão. Uma coisa que muitos alunos vêm me perguntando, professor, o que é que o senhor acha em relação a apenas um desenvolvimento? Senhores, eu não recomendo. Não recomendo. Por que eu não recomendo? Porque você vai se atrapalhar. Você vai acabar se atrapalhando. Você vai acabar criando períodos longos que você não vai saber pontuar, não vai saber colocar a pontuação correta. Você não vai conseguir separar as ideias. Então, o que é que eu recomendo? Lá na introdução, separa seus dois argumentos, ok? Colocou seus dois argumentos na introdução, fez a citação deles. Agora você vai fazer 2 desenvolvimentos, um para o primeiro argumento, lá você vai conseguir desenvolver bem a sua argumentação, e o segundo desenvolvimento você vai colocar o seu segundo argumento. Lá você também vai conseguir desenvolver bem a sua argumentação. Eu sei que o espaço não ajuda tanto, tá bom? Nós temos apenas 20 linhas, então a gente tem que trabalhar com aquilo que é viável para a gente, ok? Se alguém aqui, algum aluno meu, já está escrevendo com apenas um desenvolvimento e teve um feedback bom de algum professor, tranquilo, continua, ok? Mas a minha recomendação é a recomendação padrão. Faz lá, ó, um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão, ok? Entenda a estrutura da sua redação. Isto aqui é uma pontuação relevante para a banca OCP, ok? É um quesito que a banca está cobrando muito. Então, ó, primeira dica, atentar para a estrutura da redação, ok? Beleza. Segunda dica aqui, senhores, que nós vamos ter é em relação à fuga do tema. Senhores, o que eu vejo muitos alunos fazendo aqui, porque eu corrijo algumas redações, é que o aluno começa a falar sobre o tópico A, ok? Ele começou ali no primeiro desenvolvimento falando sobre o tópico A, e no segundo desenvolvimento ele está falando sobre o tópico C, uma coisa nada a ver com a outra, ok? Por exemplo, ele começa a falar sobre segurança pública, e em outro parágrafo ele já está comentando sobre saúde pública. Senhores, não se percam no meio do caminho, ok? Olha só, primeiro ponto que você tem que fazer para não fugir ao tema é lá na escolha dos argumentos. Eu até ensinei aos meus alunos como é que a gente faz em aula para a gente escolher da melhor forma os nossos argumentos. Escolher aqueles argumentos que tenham ligação com o tema que foi proposto pela banca, ok? Então, como é que você pode fazer de imediato para não fugir ao tema? Como é que você vai fazer? Você vai lá na introdução. Lá, você vai começar lá na introdução, ok? Na escolha dos argumentos, ok? Na escolha dos argumentos. Você não vai fugir ao tema se você escolher uma boa argumentação. Por exemplo, você vai falar sobre segurança pública. Você não pode escolher um argumento
que tenha mais ligação, por exemplo, com saúde pública do que com segurança pública. Tá entendendo? Então, o início, para você não fugir do tema, é lá na escolha dos argumentos. Então, escolham argumentos que tenham a ver com o conteúdo que foi proposto pela banca. Ok? Beleza. Escolheu seus argumentos? Agora, a defesa dos seus argumentos tem que também ter ligação com o tema. Ok? Não pode fugir do tema. Tá bom? Essa daqui é a nossa segunda dica. Vamos para a terceira dica. Olha só. Utilização do rascunho. Eu já até ensinei para os meus alunos como é que a gente faz para utilizar o rascunho. Senhores, vê só. Uma dica que eu vou passar para vocês, que eu já passei para os meus alunos, e eu já passei para outras pessoas também por fora, em outros aulões por aí, que é o seguinte, uma coisa que eu utilizava muito. De imediato, eu não utilizava o rascunho. Eu não utilizava o rascunho. Eu utilizava qualquer parte da minha prova, pegava uma folha em branco lá da prova, uma folha de fundo, uma partezinha que tinha em branco na minha prova, eu tô falando da prova mesmo, tá bom? Da prova que você tá lá marcando as alternativas. Pegava qualquer parte dali e ia escrevendo, por exemplo, a minha introdução. Ia escrevendo, por exemplo, o meu desenvolvimento. Eu ia rascunhando ali, mas não era na folha de rascunho ainda, ok? Não era na folha de rascunho ainda. Percebam, não era na folha de rascunho, eu estava escrevendo no papel, na prova, ok? Beleza. Eu estava lá, escrevendo. Chegava um momento que eu percebia, pronto, isso aqui ficou mais ou menos. O que é que eu vou fazer agora? Não vou jogar na folha definitiva ainda. Não jogo agora. Eu vou fazer o quê? Vou passar para o rascunho. Ok, passei a introdução para o rascunho, passei o desenvolvimento para o rascunho, passei a conclusão para o rascunho. Eu estou me referindo agora à folha de rascunho, tá bom? Folha de rascunho. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou ler. Eu vou ler o meu rascunho para ver se aquilo ali que eu escrevi tem lógica, se tem coerência, se está faltando alguma coisa, se eu errei alguma coisa, se eu deixei algum acento de lado, se eu deixei alguma pontuação de lado. Tá bom? A partir daí, eu faço os devidos apontamentos, as devidas correções, para agora sim passar para a minha folha definitiva. Ok? Então, percebam, meu processo funcionava como? De 3 formas. Eu utilizava rascunho na folha de prova, ok? Na folha de prova, aquela folha de prova que você leva para casa, o caderno de prova, ok? Eu utilizava o rascunho lá. Depois que eu via que estava mais ou menos, eu jogava na folha de rascunho. Lá na folha de rascunho, com tudo conectado, eu lia, fazia a minha análise, fazia as devidas correções e depois jogava para a folha definitiva. Senhores, isso aqui, ó, muda muito a tua redação. Muda muito. Por quê? Porque eu vejo muitos alunos escrevendo direto na folha definitiva. Velho, você errou ali, já era. Errou qualquer coisinha ali, já era. Tá bom? Quando passar para a folha definitiva, vai com calma. Você pega primeiro a introdução, tá bom? Pega somente a introdução, esquece o resto. Escreve somente a introdução. Pronto. Lê agora na folha definitiva, vê se está certinho, vê se você passou tudo correto. E aí você continua para o primeiro desenvolvimento. Faz parágrafo por parágrafo, com calma. Não precisa de pressa, senhores. Eu sei que o tempo de vocês é corrido, mas é aquele negócio, ó. Se você pratica, porque eu praticava dessa forma, eu fazia nos meus simulados a mesma coisa que eu fiz no dia da prova, ok? Então vocês também têm que fazer, tá bom? Então vocês comecem a partir de hoje, se vocês gostaram dessa dica, comecem a praticar dessa forma que eu estou ensinando. E vocês vão ver que em 1 hora e 20, mais ou menos, vocês vão conseguir terminar a redação tranquilamente, ok? Sem muita confusão. Então essa daqui é a nossa terceira dica, é fazer a utilização do rascunho seguindo essa sequência aqui que eu passei para os senhores, tá bom? Vamos para a quarta dica. Olha só, quarta dica aqui, cuidado com a informalidade, senhores. Nós estamos na era da tecnologia, nós estamos a todo momento, ó, conectados. E aí, no WhatsApp, no Instagram, qualquer rede social, a gente está escrevendo informalmente, a gente está a todo momento escrevendo, só que informalmente. Não traga essa realidade para a sua redação, ok? Evite isso na sua redação. Por quê? Porque muitas das vezes você pode chegar lá e colocar, por exemplo, ó, um VC, senhores. Vocês podem colocar um VC, ao invés de colocar um você.
Ok? Eu estou dando um exemplo. Eu não iria colocar na minha redação você, ok? Mas estou explicando que você pode utilizar uma abreviatura que você está acostumado a utilizar no dia a dia, ok? Só que é uma abreviatura informal, tá bom, senhores? O nosso texto precisa ser o mais formal possível. Então, se atentem em relação à informalidade, ok? Outro ponto, não se coloque no texto. Eu nem lembro se eu coloquei essa dica aqui, mas é um ponto que eu preciso comentar com vocês. Não se coloquem no texto. Evitem, por exemplo, utilizar devemos, optem por colocar deve-se, evitem colocar podemos, optem por colocar pode-se, tá entendendo? Não se coloquem no texto, de forma alguma. Evitem essa informalidade. Tá bom, senhores? Essa daqui é a nossa quarta dica. Vamos para a quinta dica. Olha só. Quinta dica. Depois que a gente já sabe de tudo isso aqui, uma coisa que a gente precisa fazer em todo momento, todos os dias, isso aqui eu já comentei com meus alunos também, já ensinei para eles, eu vou dar uma pincelada aqui com vocês agora, é praticar a escrita. Senhores, como é que eu vou praticar a escrita? Não é você pegar no computador ali e começar a escrever, não. É papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão. Uma coisa que vocês podem fazer é, por exemplo, escolher uma palavra, qualquer palavra, uma palavra aleatória. Por exemplo, pega a palavra redação, beleza? Você vai pegar a palavra redação e vai escolher um conectivo. Conectivo qualquer, uma conjunção, ok? E vocês vão escrever uma coisa mínima que seja de uma linha. Isso aí já vai te ajudar a melhorar o seu procedimento, o seu processo de escrita. Por exemplo, a redação é importante para a vida de todos, pois com ela eu consigo exalar as minhas opiniões. Olha só, eu peguei a palavra redação, coloquei o meu conectivo pois. Depois eu só fui escrevendo alguma coisa. Senhores, é basicamente isso que eu quero que vocês façam, ok? É somente fazer isso. Escolhe uma palavra aleatória. Isso aqui é para você praticar o seu processo de escrita. Nesse momento, não se importe se com aquilo que você vai escrever vai ter lógica ou não, ok? Nesse momento, eu quero que você perca o medo de escrever. Ok? Escreva, pratique. Então você vai fazer o quê? Vai pegar uma palavra, pegar um conectivo e vai tentar redigir alguma coisa. Tenta. Pode fazer isso aí em casa, vocês vão ver. Primeiro dia vai ser difícil, segundo dia vai ser difícil, terceiro dia vai começar a diminuir a dificuldade e vocês vão ver. Com o passar do tempo, vocês não vão ter mais receio de escrever, tá bom? Essa daqui é a nossa quinta dica. Pratique a escrita. De nada vale ficar somente na teoria, ok? Vamos para a sexta dica. Olha só, sexta dica, problema que eu vejo de muitos alunos, erro constante na gramática. Senhores, eu sei, vocês estudam o português, a língua portuguesa, ok? Mas às vezes vocês não conseguem, vocês conseguem até acertar as questões, mas vocês não conseguem aplicar, vocês não conseguem colocar na prática. É por isso que eu coloquei, ó, vê só que essa dica aqui está linkada com a dica anterior, com a quinta dica, que é praticar a escrita. A gente precisa revisar a gramática. E essa parte gramatical é uma parte muito cobrada, é até um quesito que a banca vai tirar pontos se você for ruim, lá na cobrança de pontuação. Tá bom, senhores? A gramática é muito relevante. Ó, pontuação, acentuação, eu vejo diversos erros dos alunos. Gramática, gramática não, legibilidade, tá bom? Legibilidade, eu vejo alunos com a letra de difícil compreensão, eu não consigo compreender tanto, tá bom? Então se atentem em relação a isso. Ortografia, principalmente, eu vejo alunos errando muito em relação a colocar a palavra escrita de forma correta, ok? Então vamos nos atentar em relação à gramática, tá bom? Beleza, essa daqui foi a nossa sexta dica. Vamos para a sétima dica, senhores. Olha só, utilização de conectivos. Senhores, esse ponto aqui é um ponto totalmente importante para a banca OCP, porque também é um quesito que a banca cobra. Quando ela chega lá, ela fala de progressão textual, coerência, ela vai falar sobre conexão de textos, por exemplo, intraparágrafos e entre parágrafos, senhores, é em relação aos conectivos. Ó, quando eu estou me referindo a entre parágrafos, eu estou me referindo a um conectivo ali que vai conectar o desenvolvimento à introdução,
que vai conectar o segundo desenvolvimento ao primeiro desenvolvimento e que vai conectar a conclusão aos outros parágrafos. Ok, senhores? Isso aqui é entre parágrafos, é conectivos entre parágrafos, é progressão entre parágrafos. Quando a banca fala de conexão, de progressão intra-parágrafos, é quando você utiliza conectivos dentro do parágrafo. Ou seja, quando você cria um período, você coloca o ponto final e você vai iniciar um outro período. Quando você inicia esse outro período, você tem que sim também colocar um conectivo, senhores. Então, dentro dos parágrafos, você precisa continuar a sua progressão de ideias. Você precisa colocar conectivos, ok? Para que você tenha essa progressão textual, para você passar toda essa coerência, toda essa lógica. Tá bom, senhores? Então, usem e abusem dos conectivos. Outro ponto que eu preciso comentar sobre os conectivos é em relação às escolhas dos conectivos. Senhores, escolham conectivos que tenham lógica, tá bom? Porque esses dias eu estava corrigindo a redação de um aluno e ele vinha falando mal por exemplo, da segurança pública. Ele vinha falando mal da segurança pública. Ele colocou um ponto final e ele colocou um entretanto. Olha só, um entretanto, uma conjunção adversativa. O que foi que eu, corretor e leitor, estava esperando? Eu estava esperando o quê? Eu estava esperando que ele iria falar bem agora, já que ele colocou um entretanto. Só que o que foi que ele fez? Ele continuou falando mal. Ele continuou falando mal sobre a segurança pública. O que é que isso aqui mostra para mim? Que ele não conseguiu compreender qual o sentido, qual o significado daquele conectivo. Ok? Ele poderia colocar um nesse sentido, um nesse viés, alguma coisa assim. Mas ele não conseguiu compreender. Então, a escolha do conectivo também é importante. Não é somente pegar o conectivo e jogar lá. É saber escolher. Tá bom? Então, vamos para a 8ª dica. Essa foi a nossa 7ª dica. A 8ª dica, senhores, é você pedir feedback de terceiros. Pessoal, eu sei que o nosso maior público aqui, eu tenho alguns alunos do meu curso que me seguem aqui no YouTube, me seguem lá no Instagram. Eu tenho, acho que ao todo, 60 alunos no nosso curso de redação fechado, porque eu não consigo pegar mais alunos, tá bom? A gente tá lotado de alunos, todo dia a gente tem redação lá pra gente corrigir. E qual é a dificuldade de diversos alunos que eu encontro? Eles não conseguem ter um feedback de um professor. Mas o que é que vocês podem fazer? Na minha época, eu estava estudando também, eu não tinha recursos para colocar um professor para corrigir para mim. O que era que eu fazia? Eu pedia para o meu irmão ler a minha redação e ele me falava, eu perguntava para ele, você está entendendo o que eu quis falar aí? Você consegue perceber algum erro? Chega para um amigo seu, aquele amigo seu que você acha assim, caramba, esse cara é bisurado, esse cara já ele passa. Chega para ele e fala, velho, lê aqui rapidão a minha redação, vê se eu posso melhorar alguma coisa, vê se está faltando alguma coisa. Então chega de boinha. Eu sei que muita gente vai ajudar vocês se vocês chegarem assim. Chega lá e pede para ele ler, ok? Não necessariamente vocês vão precisar a todo momento de um professor. Eu sei que um direcionamento de um professor é bom pra caramba, ok? Mas é sempre bom você também ter um direcionamento de uma pessoa próxima a você, ok? Chega e bate a real e fala, não pensa na nossa amizade agora, você pode me magoar, pode falar, lê aí e fala pra mim, tá bom, tá ruim, tá mediano, o que é que eu posso melhorar, ok? Esse feedback de terceiro aqui, eu tenho certeza, vai ajudar muito vocês, porque me ajudou pra caramba, eu melhorei muito depois que meu irmão começou a falar pra mim, disse, você precisa colocar pontuação aqui, você precisa se atentar em relação à situação, você precisa se atentar em colocar conjunções. Ok, senhores? Essa daqui foi a nossa 8ª dica. Se vocês gostaram do nosso vídeo, eu vou pedir para que vocês deixem like no nosso vídeo, se inscrevam aqui no nosso canal, deixem comentários, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima aula. O professor agradece. Valeu, senhores!